ZYX 661, 87.9 MHz. Associação Cultural Comunitária. Rádio Terra FM. Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso. Rua Fortaleza, 1783. Centro. Telefone 66-3489-1786. E-mail radioterrafmrc@hotmail.com. Site www.radioterrafmrc.in. Uma emissora do Sistema Comunitário de Rádio. Olá, muito bom dia, agora são 8 horas e 15 minutos, 8h15, estamos começando mais uma edição do seu programa Direitos Humanos em Debate. Hoje um pouco mais cedo, né? Geralmente às 9 horas da manhã, hoje um pouco mais cedo devido aos compromissos aqui de nossos convidados que estão aqui no programa de hoje, né? Direitos Humanos em Debate é um projeto do Ministério Público Estadual em parceria com a Rádio Terra FM, que visa levar informação à população acerca de seus direitos mais importantes. Visa aproximar a população de um ideal de cidadania, de justiça, de concretização do que entendemos como uma vida digna, né? Eu sou Rudy Gomes e estamos todas as sextas agora, né? Não quintas mais, nas sextas, às 9 horas, hoje, às 8 horas, né? Com o promotor de justiça, Carlos Rubens, e sempre com um convidado muito especial, ou convidados, que é o caso de hoje, né? Agora, quinzenalmente, temos também o Dr. Daniel, né? Médico da família e de comunidade. E hoje, novamente, com a doutora Mayra, né? Psicóloga do município de Ribeirão Cascalheira também. Então, nós temos aqui um trio, né? Um trio de informações importantíssimas, Dr. Carlos Rubens, Dr. Daniel e também a nossa psicóloga Mayra, que está aqui conosco hoje. Eu quero pegar o bom dia, primeiramente, dos nossos convidados. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Rádio Terra FM. Mayra. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra FM. Bom dia, Rudy, Dr. Carlos, Dr. Daniel. Viemos aqui hoje com a intenção de levar informações, né, sobre a depressão na pandemia e espero contribuir de alguma forma para as pessoas que se identificarem, né, com os sintomas ou conhecer alguém e estar repassando as informações. Bom dia a todos! Começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, que roguem a Deus para que nenhuma injustiça seja cometida ao longo desse programa. Agradeço primeiramente aqui ao Dr. Carlos Rubens pela iniciativa do programa de Direitos Humanos em Debate, ao Sr. Rudy por mais uma vez nos receber aqui com toda educação e presteza. Agradecer a doutora Mayra pela participação, aos nossos ouvintes da Rádio Terra FM, aos colaboradores e usuários da Atenção Primária à Saúde. Hoje dia de São Romualdo, aquele que ajudou a fundar vários mosteiros, modelo de vida eremita, solidão, né? Praticava muito ascetismo, então curtia bem a solidão aí, São Romualdo. Um ensinamento, um legado que nos deixou aí. Bom dia, doutor Carlos Rubens. Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes da Rádio Terra FM. Bom dia, doutora Mayra. Muito obrigado novamente pela presença. Bom dia, doutor Daniel. E agora, doutor Daniel é nosso... nem é mais nosso convidado mais, agora ele quinzenalmente tem nosso espaço. Verdade. Aí pra gente conversar e debater. Bem, hoje é dia 19 de junho de 2020 e hoje é o 15º programa Direitos Humanos em Debate, né? Essa iniciativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na comarca de Ribeirão Cascalheira unicamente, e divulgada para todo o Estado. O Daniel aqui fez uma citação muito importante e muito relevante para os dias atuais, né? E principalmente para o tema que a gente vai lidar hoje, né? A questão da depressão, especialmente da depressão em face do coronavírus. Então, lidar aí com e refletir sobre solidão, sobre se manter recluso, faz parte aí do nosso momento atual aí. Então vamos lá. O programa hoje bastante, né, digamos assim, um tema muito importante mesmo, e você que está em casa aí, né, vamos ouvir com atenção aí, tá certo? E lembrando que a meta dos direitos humanos em debate é alcançar todo cidadão que vive em Ribeirão Cascalheira, né? Região rural também, bem como assentamentos, Pé Santa Rita, Gengibre, Primorosa, Mata de Banana, Gengibre, Santa Marta, Mata Grande, todos os assentamentos que fazem parte de nosso município, né? Assim podemos fazer com que as pessoas, né, de toda a nossa região possam refletir e tirar suas próprias conclusões sobre os temas, né, que afetam o nosso dia a dia. E vamos ao programa de hoje. Tema do dia, depressão na pandemia. Dr. Carlos vai trazer pra gente a introdução do programa de hoje.
O pessoal que está ouvindo através da internet também, né? Muito obrigado por sua conectividade. Bem, a gente vem aí já alguns programas aí tratando da saúde pública e de como que a gente deve defender a existência de um sistema único de saúde. A gente já fez 2 programas explicando especificamente diretrizes, princípios e como que a política de atenção básica olha para o cidadão, né? E a ideia é lidar com nossos problemas do dia a dia mesmo, né? Não ficar aqui discutindo coisas que não vão nos auxiliar a ter vidas melhores, né? É como a abertura sempre diz, como a gente pode ter uma vida um pouco mais digna, um pouco mais justa. E uma doença aí, uma situação que o pessoal vai conversar agora é sobre depressão. Bem, a primeira pergunta é, a depressão pertence aos transtornos de humor? A gente sempre quer saber assim, o que é humor? Lembrando que na semana, 15 dias atrás, na verdade, nós conversamos um pouco sobre isso e falamos antes de tudo, né, que a depressão como um sentimento, né, como um sentimento comum a todos nós e também como doença, a gente falava em ansiedade. Então, queria que o Dr. Daniel conversasse inicialmente aí sobre isso, sobre a depressão aí como sentimento, claro, aquela pessoa que está simplesmente deprimida, e que a gente usa muito, vamos dizer assim, incorretamente o termo, né, e sobre a depressão aí como transtorno de humor. É bem colocado aqui, interessante a pergunta, porque sempre há uma variação na forma, né, das pessoas escreverem o estado em que o outro ser humano se encontra. Então, no dito popular, né, a pessoa está um pouco triste, daí usam, né, o termo depressão. Se a pessoa hoje ela está um pouco triste, amanhã está alegre, fala, você é bipolar e etc, né? Então, o que é importante a gente definir aqui alguns horizontes, né? Por exemplo, nesse estado que a gente chama de depressão, né, ela pertence, foi bem colocado aqui pelo Dr. Carlos, a um transtorno de humor, um grupo, né, de doenças que afetam o humor. E aí a gente tem que saber assim, o que é o humor então, né? Bem, se a gente traçar uma linha e nós fizermos um comparativo do que a gente já falou nos programas anteriores, como emoção, sentimento e humor, vou fazer bem uma dinâmica aqui para que fique bem claro o entendimento sobre o conceito de humor ou afeto. Imagine você que tem seu filho, né? E imagine o nascimento do seu filho agora, né? Então, aquele momento onde o seu filho nasceu, né? Você teve ali uma emoção, né? A emoção de alegria, a emoção de felicidade, imediatamente. E bastou você ter essa emoção e você começou a perceber aquilo em você. Então você criou um sentimento. Né? Esse sentimento que você criou, que você experimenta ali, de ver seu filho nascer, né? Então daí você se pergunta, por que você fez isso? Né? Então quando você faz essa pergunta do porquê, você desenha ao longo do tempo e do espaço uma trajetória de algo que você criou, que você experimentou diante de um fato da realidade. Ou seja, isso é o humor. É esse aglomerado de emoção, sentimento, diante de algo na realidade. Agora, em relação a um transtorno, né, o que a gente pode dizer é o seguinte, como ela está ligada diretamente a um transtorno da emoção, do grupo da emoção, né, é o mau gerenciamento, digamos assim, da sua emoção. Diante da realidade, diante das coisas que vão acontecendo com você e você representa para você lida mal com essas emoções. Então, o fato, eu costumo bem caracterizar isso em consultório com algumas pessoas. Eu digo, imagine que nas emoções básicas você tem lá a raiva, a tristeza, o medo, a felicidade, né, a surpresa. E imagine que isso esteja disposto para você como um círculo, né? E ela fica girando essas emoções ao seu redor. Então você, na vida, ou durante o processo de vida, você vai experimentando essas emoções de acordo com a realidade, de acordo com o dia, de acordo com as questões ambientais, a natureza. Então você vai experimentando esse estado. Agora imagine que essa roda, ela quebre em algum momento no estado emocional da raiva. Então, por algum gatilho externo, você ativa essa emoção da raiva e paralisa ali. Então você revive aquele sentimento, você reapresenta aquela emoção para você novamente e revivencia ela inúmeras vezes. Assim acontece com o medo,
com a tristeza, com a felicidade, né? Então, eu diria que é um mau funcionamento, um mau gerenciamento dessas emoções, do grupo das emoções, né? É exatamente isso. Joia, então dá pra gente diferenciar expressões então como emoção, como sentimento, como afeto, né? São coisas diferentes, então. Exatamente. Foi o que a gente colocou aqui, exatamente. Uma coisa é você despertar em você imediatamente uma emoção de tristeza ou alegria, né? A outra coisa é você representar aquilo para você mesmo e sentir que você está feliz, né? Então, imagine que vocês estão felizes agora por alguma memória, alguma coisa desse tipo, né? E o ato de você perguntar por que você faz isso, você descobre no campo do real o que te faz trazer aquela emoção, experimentar aquele sentimento. Então, entender essas diferenças entre a emoção, entre o sentimento e o humor é fundamental para que você saiba gerenciá-los na hora da aplicação na realidade. Entendi. Parece uma coisa muito complexa, mas a partir do momento que a gente começa a refletir, né, nos conceitos, a gente consegue já gerar uma ideia do que é uma doença, do que não é uma doença, né, do que é um sentimento corriqueiro, né, e do que não seria, né? Mas vamos lá, partindo para a doença, o que é o transtorno de humor? Quando que esse sentimento depressivo começa a se tornar doença? Onde é o momento que eu fico preocupado com isso tudo? Bem, olha só, quando você tem a perda do controle do estado emocional, né, que é o humor, né, por assim dizer, você gerencia mal de forma a manter uma emoção e experimentar o sentimento durante alguns dias, né, consequentemente, e além do mais, por nenhuma causa externa aparente, nenhum trauma aparente externo, né? Essa coisa ela surge em você e você começa a experimentar esse estado de humor triste, de tristeza profunda, aí sim nós podemos dizer que existe um transtorno de humor, ou seja, a própria depressão está instalando no indivíduo, né? Porque é uma espécie de, digamos, não é da noite para o dia que isso vai acontecer, e não é um fator apenas que vai levar isso a acontecer, né? É um eixo de fatores que estão ligados como um círculo, né? Em algum momento, o círculo da família, o círculo da religião, o círculo dos amigos, do trabalho, que são questões comuns à vida de todos nós. E, de certa forma, os problemas começam a acontecer e você começa a representar aqueles problemas para você e sentir, ter os sentimentos das emoções de tristeza profunda quando de encontro com esses gatilhos, com a própria realidade. Então, você entra naquele sentimento de tristeza profundo, experimenta esse estado de humor por bastante tempo, né, e arrasta aquele sentimento de humor, de tristeza. Aí sim nós estamos falando de um quadro já de doença, especificamente. Agora, veja bem, falar disso e também não diferenciar o que é, né, a depressão e dentre as suas formas, também não caracterizar de fato do que a gente está falando aqui hoje. E para isso hoje assim nós trouxemos aqui a doutora Mayra, né, para dar essa contribuição para a gente, porque eu acho que essa experiência dela é muito viva em consultório, né, porque a todo momento chega uma pessoa, mas a minha mãe falou que eu estava com depressão, a minha tia disse que a minha sobrinha está muito triste. E quando é que isso sofre uma variação? Ou seja, quais são os tipos de depressão que a gente hoje encontra em consultório, doutora Mayra? E como é que a gente pode identificar esses sinais e sintomas na pessoa? Então, na verdade, quando o paciente chega com determinados sintomas, a gente já vai colocando ele realmente no quadro depressivo, né? E os tipos que existem são a depressão maior e a depressão menor.
A maior é mais comum, no caso, acarreta 6% da população. Os principais sintomas são realmente direcionados ao humor deprimido, a diminuição do prazer e interesse em atividades que o paciente realmente gostava de fazer e não tem mais essa vontade. Tem a perda ou aumento de apetite, começa a perder peso ou a engordar de uma forma muito exagerada. Tem a insônia, que seria a perda de sono, ou a hipersonia, que seria, no caso, o sono exagerado, quando a pessoa usa realmente o sono como uma fuga de realidade. Ele não quer encarar aquela situação, então eles associam a dormir demais, porque enquanto eu durmo eu não penso, enquanto eu penso eu não estou sofrendo, né? Seria uma fuga de realidade mesmo. Sentimento de inutilidade, se sente inútil, não é capaz para fazer mais nada, e sente culpa por se sentir assim, né? Então é uma mistura de sentimentos. A redução da capacidade de concentração afeta a memória, a atenção, então acaba até elevando o nível de ansiedade, que a pessoa fica nervosa por estar meio perdida na sua própria realidade. E, consequentemente, tem pensamentos relacionados à morte, a possível suicídio, porque não se sente mesmo mais útil em lugar nenhum e até sente que está atrapalhando, né? Sente fadigado também. E esses sintomas podem estar presentes todos os dias, né, em pelo menos 2 semanas, sem qualquer relação óbvia à situação de luto. Não tem, porque no caso, quando se tem o luto, realmente tem essa parte de tristeza que faz parte da elaboração do luto, mas quando não está presente, seria alguns sintomas mesmo de possível depressão. Raramente duram mais de 2 anos, embora 17% do curso da doença é crônico e sem tratamento retornará até 50% dos casos. E existe a diferença também entre a depressão e a distimia, que é outra expressão da depressão mais leve do que a depressão maior, porém apresenta um curso crônico, mais arrastado e raramente desaparece de uma forma espontânea. Também existe a diferença entre a depressão e o transtorno bipolar. Assim como a depressão maior, o transtorno bipolar é uma doença recorrente do humor também. É um estado de mania e de depressão, que seria o transtorno maníaco-depressivo. Em ciclos, que às vezes no dia, na semana ou no ano, eles aparecem, no caso, os sintomas, né? Tem a mania, que é o estado de humor anormal, elevado, a pessoa se sente mais irritada, e durante a mania também tem outros sintomas, como a autoestima, que afeta também, tem a redução do sono, né? A necessidade de dormir, a pessoa tem uma autoimagem afetada, se sente mais distraída, aumento das atividades, né, direcionadas, tem um julgamento inadequado que faz sobre a realidade, sobre si mesma, sobre tudo realmente na sua volta. Compras excessivas e às vezes até depois se culpa e arrepende por ter comprado coisas em uma quantidade exagerada e na maioria das vezes sem necessidade mesmo, mas não, na hora não consegue se controlar, e tem um comportamento desinibido ou até ofensivo, e não consegue controlar mesmo o próprio comportamento, né? E existe também o tipo de transtorno bipolar, que é o transtorno bipolar 1, que é o maníaco depressivo, né? Que com ou sem a depressão afeta 1% da população. E tem o transtorno bipolar 2, que seria o maníaco depressivo mesmo. Então, essas são as questões mais frequentes que aparecem realmente em consultório, doutor Daniel. Maravilha, né? Em relação à questão dessa fala, muito importante para você que está em casa, né? Prestar muita atenção nesse programa de hoje, que ele traz aí uma rica, né, informação sobre esse fato depressivo aí que vem afetando muitas pessoas. Aí hoje nós iremos inaugurar, né, uma nova fase do programa, né? Teremos convidados remotos, né? Pessoas que estão por todo o Brasil respondendo as nossas perguntas e compartilhando seus conhecimentos conosco aqui em Ribeirão Cascalheira e a todos que nos ouvem. E o primeiro convidado a falar de forma remota, ou seja, através de participação no programa, será Felipe Torres, músico lá do Rio de Janeiro, né? Eu gostaríamos de saber do Felipe o seguinte, né? Com esses sintomas tão bem explicados pela doutora Mayra, né? É possível o indivíduo desenvolver uma habilidade musical ou incapacidade musical, né? Com essa habilidade ou falta dela poderia ser desenvolvida, né? Algum gênero musical pode contribuir para a pessoa desenvolver essa doença? Vamos ouvir agora o nosso amigo, nosso convidado de hoje, Felipe Torres. Sim, é possível a pessoa desenvolver habilidades musicais em qualquer momento da vida.
Isso para mim é algo muito claro, porque eu tenho como um grande amigo o músico Jonathan Bastos. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Jonathan, mas o Jonathan toca guitarra e teclado muito bem. Só que ele tem uma particularidade aí, porque ele não toca com os braços. O Jonathan nasceu sem os braços, ele toca guitarra com os pés. E é algo impressionante, assim, emocionante de se ver. Fiz uma entrevista com o Jonathan no meu canal no YouTube, que chama Papo e Harmonia com o Jonathan Bastos. Vale a pena dar uma olhada e se emocionar. O que acontece na minha visão é que todo indivíduo que tem uma pequena habilidade natural pode desenvolvê-la independente das doenças psíquicas. Cabe aí procurar um bom professor e se dedicar. Agora, sobre um gênero musical capaz de desenvolver doenças psíquicas, aí já é uma pergunta mais abrangente. No meu ponto de vista, depende muito do grau da doença. Se estiver em um nível muito intenso, acho que alguns gêneros que abordem o tema talvez devam ser evitados. Eu, por exemplo, não aconselho ninguém a ouvir Vinícius de Moraes quando romper um namoro ou um casamento. Não vai dar certo, não tem como. Agora, se a gente for um pouco mais além, em Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1734, o clássico romance do alemão Goethe, chegou-se a dizer que na época este best-seller provocou suicídios entre jovens leitores na Europa. Se uma música desmistifica um quadro psiquiátrico, eu só vejo com bons olhos. Isso traz um estímulo positivo, uma sensação de que você não está sozinho e não precisa ter medo. Bem, o Felipe Torres, ele vai e coloca a arte, não é, como uma forma aí de lidar com os problemas, né? E isso vai fazer o gancho para as nossas próximas perguntas, que é o que todo mundo quer saber mesmo, como lidar e como tratar a depressão, né? E é muito interessante quando ele faz uma menção a um livro bem famoso e antigo, e como ele fala que determinadas músicas não devem ser ouvidas no momento de sofrimento, né? Aquele que foi... E é curioso, porque muitas vezes dessas músicas que são aí dos famosos sertanejos universitários, né? Que são ligadas muito ao término do relacionamento, né? E aquela famosa fossa imediata após, ou a forma de lidar com a fossa, né? Passando por cima dela. Então é bem interessante isso aí de sentir um pertencimento ao grupo, né? O que eu pego muito da frase dele é isso aí. Você percebe que você não está sozinho, e fazendo parte de um grupo você consegue se reerguer. E esse trabalho em grupo muitas vezes é feito dentro do próprio posto de saúde, do CRAS, dependendo da situação, mas há essa atenção aí à saúde mental, aí, a ideia da atenção em grupo na saúde mental, na fase da atenção básica, né? Bem, olha só, Felipe Torres faz um apontamento aí para um dos artistas brasileiros assim de forma notória, porque na minha concepção, poxa, o Jonathan Bastos, se você não conhece, vale a pena conhecer, coloque aí no YouTube Jonathan Bastos, no canal Papo e Harmonia, vale a pena conferir, porque assim, além de ser um bom músico, um excelente músico, né, ele desenvolveu seu próprio método. Parece isso um pleonasmo, porque todos os músicos, todos os artistas têm que desenvolver seu próprio método a partir do tronco principal, que é a arte. No entanto, o Jonathan, por não ter, né, por ele ter uma má formação congênita, ele nasceu assim, sem os braços. Isso afeta 1 a 2% da população, e tem ligação direta com o estado de humor, às vezes da mãe, da família, do seio familiar. E ele, curiosamente, ele nasceu numa família cristã, né? E desde pequeno ele já foi incentivado ao mundo da música, talvez como terapia, como muitos de vocês também escutam a música hoje, alguns gêneros musicais, como foi citado aqui, como terapia, e algumas vezes isso pode inclusive te atrapalhar, né? No caso do Jonathan foi totalmente o oposto, ele emergiu da música, ele conseguiu sair do estado, né, de invalidez ou de extrema dependência para um estado de ensinamento. Ele trouxe um legado, ele ensina algo a nós. Uma mensagem muito clara que o Jonathan passa é que as dificuldades da vida não são para nos parar, são para nos fazer vencedores. Aquele velho adágio latino, né? Se vis pacem para bellum. Então, quer dizer, se você quer paz, arme para a guerra. Sempre enfrentando a dificuldade, nunca deixando a emoção, os sentimentos
né, de pessimismo, de tristeza, tomar conta de si próprio e gerenciar a sua vida, ou a própria realidade gerenciar a sua vida. Você é o senhor do seu próprio destino, você cria, de certa forma, claro, com a coparticipação direta dos entes da realidade, mas você cria a sua própria percepção. Entre a realidade e você, existe uma coisa chamada perceber as coisas. E essa percepção, né, é que nós estamos lidando aqui, que Jonathan coloca brilhantemente. O Felipe nos traz essa luz aí nesse dia de hoje. Além disso, né, fala sobre um clássico da literatura. A gente vem falando aqui vários programas sobre a leitura dos grandes clássicos como uma espécie de formação cultural quase que obrigatória para todo brasileiro, né? O Dr. Carlos citou no programa anterior, quando alguém pergunta uma dica de literatura, fala, leia o grande clássico, leia algum dos grandes clássicos, porque você não vai errar, você vai aprender muita coisa ali emocionalmente, culturalmente, você vai conseguir perceber a vida de uma forma diferente. E esse romance de Goethe, o sofrimento do jovem Werther, ele traz, desde o início da primeira página, ele vem trazendo, né, um artista que ele emerge do seu mundo interior, né, com seus pensamentos, com as suas emoções, com seus sentimentos. E como ele é um artista, ele precisa realmente de vivenciar tudo aquilo para expor na arte dele. E ele curte muito a solidão. Numa frase do próprio livro de Goethe, ele diz o seguinte: a solidão é um bálsamo para o meu coração que transborda o calor exuberante da primavera. Então, quer dizer, saborear a solidão. E aí vem São Romualdo também com essa questão, logo na introdução, da questão do eremita, de saborear a solidão. E a depressão, ela muitas vezes, nesse tempo de pandemia, ela é colocada no sistema de solidão. Você é colocado no sistema de solidão e você não sabe gerenciar essas emoções que você tem, que você passa, esses sentimentos que te afetam. Então, quer dizer, curtir a solidão, saborear a solidão, saber escolher essas emoções, saber lidar com esse campo da emoção, com esses estados emocionais. E como aprender isso? Lendo os grandes clássicos, aprendendo com quem já fez esse tipo de coisa. Agora, veja bem, uma coisa que é premente também, que nós vamos chamar um próximo convidado aqui, é uma convidada, na verdade, né, que nada se faz no campo da medicina ou no campo da saúde sem a participação de colaboradores interessantes até, porque toda pessoa, ela por si só, ela precisa de 3 funções básicas: um cobertorzinho quente, né, para dormir, né, uma alimentação dela digamos assim, é crucial. Então, nesse campo da alimentação, nós temos vamos chamar aqui a doutora Lorena, que é nutricionista, nascida aqui em Ribeirão Cascalheira, atualmente trabalha em Barra do Garça, para responder uma questão para a gente sobre a alimentação. Então, remotamente, eu vou aqui fazer a pergunta para ela, né? Como esses sintomas, doutora Lorena, podem afetar o organismo a ponto de vista nutricional, né? Já que a gente estava falando dos sintomas da depressão, falando dos tipos de depressão, né? E se existe uma dieta que favorece o aparecimento da doença, ou a perda ou aumento, digamos, do próprio estado emotivo. Olá, bom dia. Com certeza, nós temos que dar uma atenção especial aos transtornos alimentares que são de cunho emocional e podem estar associados à depressão também. Nos dias atuais, a depressão, que hoje é considerado o mal do século, né, tem sido ligada cada vez mais aos maus hábitos de vida. E isso inclui os hábitos alimentares, né, assim como o estilo de vida. Uma dieta muito restritiva, assim como uma alimentação rica em alimentos industrializados, ultraprocessados, com grande teor de açúcares e gorduras ruins, ela leva a deficiência de nutrientes que tem influência, sim, no nosso humor e que também são fundamentais para a nossa saúde de uma forma geral. Bem, o que a doutora Lorena, aí, nutricionista, falou dá o gancho para a pergunta. Existe tratamento para depressão? E se existe, qual é
E a pergunta também, na verdade, mágica é: tem fórmula mágica para isso? Ou existe simplesmente muita transpiração aí pra gente lidar com um problema tão grave? Então, doutor Carlos, na verdade, parte do tratamento, né, que realmente é um tratamento multidisciplinar. No meu caso, né, eu acabo responsável pela psicoterapia, que tem o objetivo de ajudar o paciente a superar a sua visão negativa que ele tem de si mesmo e que ele tem em relação ao mundo, em relação ao sentido da sua vida, em relação ao peso realmente daquele sofrimento que ele vivenciou por um problema ou por diversos problemas, de que tem essa dificuldade realmente de enfrentamento. Então, na psicoterapia, a gente ajuda o paciente a mudar realmente essa visão que ele tem da realidade para se tornar algo positivo, ajuda o paciente realmente a se tornar uma pessoa resiliente. E também tem a parte medicamentosa, que aí eu vou passar para o Dr. Daniel, que ele vai falar certinho para vocês. Olha só, essa parte de medicamentos, né? O que eu quero deixar bem claro aqui, assim, não dá para caminhar dentro do campo da atenção primária, né, se você não tiver uma equipe multiprofissional apoiando o trabalho que é feito dentro do consultório médico. Então, a psicoterapia nesse sentido faz total diferença. Digamos, ela é quase 80% do tratamento, porque é o acompanhamento, né, mostrando ao indivíduo como ele lidar com esse estado emocional, como representar esse estado emocional para ele, é que vai fazer ele sair desse estado, né, que vai, digamos, mostrar para ele como é que saboreia essas emoções de forma salutar, de forma proveitosa na vida dele. Então, assim, existem algumas teorias que falam sobre a estrutura da mente, né? A estrutura do cérebro. Hoje, mais que nunca, nós estamos aí na era do microscópio, das coisas tudo bem explicada, a ponto do racionalismo, e que algumas estruturas da mente, elas estão ligadas, que isso já foi cientificamente comprovado, né? Estão conectados diretamente com alguns neurotransmissores. Por exemplo, nesse caso da depressão, a gente fala de três neurotransmissores que é fundamental, ou que são fundamentais para gerir o campo da emoção. Um é a serotonina. Então, a gente sabe que, através de estudos, a maior concentração de serotonina por maior tempo na fenda sináptica entre um neurônio e outro é melhor para lidar com as emoções. Você tem mais satisfação, né? Assim também como a dopamina e a noradrenalina. Então, esses neurotransmissores, eles estão ligados diretamente com a arquitetura cerebral, com como você responde ao meio externo, ao estímulo da realidade. Quer dizer, então, nesse sentido, né, os medicamentos eles também foram criados, sabe? Então, você tem hoje medicamento antidepressivo que ele inibe a recaptação de serotonina, noradrenalina, né, dopamina. Existem outros, né, como tricíclicos, e além disso, né, eu também diria que é importante, como coadjuvante, a gente adaptar um medicamento que é chamado estabilizador de humor, né? Isso é fundamental para que caminhem junto na terapia esses dois grupos de medicamentosos e, além disso, a parte nutricional, como a gente já está vendo aqui que é importante, a psicoterapia, né, e a atividade física. Agora, é claro que a psicoterapia ela ocupa um pódio e ocupa um cenário muito evidente, porque nós estamos falando diretamente de um transtorno da mente, né, e como lidar com suas emoções, com sentimentos, como aprender a lidar com isso todos os dias, né? Como é aprender a lidar com você todos os dias. Então, quer dizer, isso faz total diferença. E, veja bem, agora, na verdade, o que fica mais premente para a gente aqui agora, né? Como terapia também, além desses medicamentos aí, eu acho que seria importante a gente também trabalhar com musicoterapia, né? Porque, vamos colocar, eu sempre fui adepto de literatura musical,
né? Sempre desde de pequeno fui envolvido com essa coisa de tocar algum instrumento, de aprender a valorar uma boa música. E eu sempre tive como, digamos assim, uma injeção no meu seio familiar da música clássica, né? Dizendo que aquilo era bom, que aquilo era satisfatório, mas eu não entendia muito bem, né? Mas ao longo do tempo, quando eu comecei a estudar essa parte musical, e sobretudo quando eu li um livro chamado A Música, Inteligência e Personalidade, do Dr. Min Dung, é um japonês, não é chinês, esse não veio da China, né, hoje. Mas veja bem, ele trouxe bem aí pra gente uma espécie de explicação por que isso é assim, né? Então, se você puder, leia esse livro, porque lá ele vai te dar todas as indicações por que a música clássica realmente ela trabalha com a racionalidade, ela opera dentro do campo da razão e estimula a todo momento você equacionar, medir, pesar e aferir a própria realidade. Ela vai te ensinar exatamente como lidar com isso, em contrapartida com os outros gêneros musicais, né? E ele também mostra o porquê do tambor, porquê da excitação, como tudo numa explicação bem detalhada, bem científica, uma linguagem bem fácil de se entender. E a pergunta assim, é o seguinte: se existe, né, a minha pergunta até para o Felipe Torres, e se existe algum ritmo, melodia e harmonia, porque a música é dotada desses três elementos, né, é o tronco principal da música, se existe, né, algum ritmo, melodia ou harmonia para o resgate da mente de um indivíduo que cursa com depressão. E quais processos mentais estão envolvidos na aquisição da arte musical? Olha, no meu ponto de vista, qualquer gênero musical é válido. Apesar de associado geralmente à música clássica, muitos musicoterapeutas garantem que não há um gênero específico para o tratamento de depressão dos pacientes. Essas emoções variam de acordo com o gosto musical da pessoa. Então elas podem ir dos mais variados possíveis, né? Em 2012, uma pesquisa feita pela American Society of Hypertension apontou que a música pode até mesmo baixar a pressão arterial e o ritmo cardíaco. Isso traria outros benefícios além do relaxamento, como ajudar no tratamento de hipertensos e atuar na prevenção de doenças cardiovasculares. Outro estudo feito também nos Estados Unidos aponta que a música pode ser eficaz no tratamento com adolescentes em depressão. Olha aí, hein? Dica de ouro para os pais, hein? Todo mundo sabe que essa fase da vida é cheia de questões e a depressão pode ter um efeito ainda maior nessas pessoas, né? O estudo foi feito com 251 jovens deprimidos com sérios problemas comportamentais e emocionais em idade escolar. Eles foram divididos em dois grupos. No primeiro, foi aplicado o método tradicional de tratamento para esse tipo de casos. Já no segundo, foi aplicada a musicoterapia. O resultado final foi surpreendente aos pesquisadores. Pessoas tratadas com músicas mostraram um aumento considerável na autoestima, tendo uma redução impressionante no nível de depressão. Além disso, foi identificada uma melhoria nas habilidades interativas e comunicativas dos jovens, que mostraram-se mais dispostos às novas atividades. Mas musicoterapia não é você botar a sua música favorita aí em casa para tentar ficar mais feliz, não, sabe? Não é só isso, não. O tratamento é sério, precisa ser liderado com um musicoterapeuta profissional, que vai trabalhar corretamente com os timbres musicais para surtir um resultado efetivo e avaliar o efeito que a música reage no corpo do paciente. De qualquer modo, uma coisa é certa: a música cura sim e salva. Agora, saindo um pouco desse ponto da depressão e sendo um pouco mais abrangente, se a gente for pensar um pouco filosoficamente, Platão dizia na sua República que ele sonhava com a cidade ideal. Então ele dizia que conheço o Estado pela música que os governantes dão ao seu povo. Porque música é padrão vibratório puro, ela tem a capacidade de fazer sintonizar com o padrão vibratório dela. Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas de padrões muito grosseiros e diz: não tem nada a ver, sou uma pessoa de princípios, só gosto dessa música, você esquece. Em algum momento, diante de alguma dificuldade da vida, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório na qual ela tem afinidade. Platão falava da música como um elemento fundamental na educação. Existe um outro filósofo, Sirihan, que dizia que evolução nada mais é que a depuração do gosto. Então, cuidado com as coisas que puxam sua consciência para vibrações mais grosseiras.
sabe as palavras, viu? E a música, com certeza, só tem a fazer bem a pessoa, né? Vamos falar agora também, vamos falar de cardápio agora. Vamos falar com a nossa outra convidada, né, que está participando do nosso programa de hoje, a nossa nutricionista Lorena. Será que existe um cardápio para o depressivo? Como elaborar o cardápio do paciente depressivo? Vamos ver o que a nossa convidada tem a dizer em relação a esse assunto. Bem, quanto à definição da melhor estratégia nutricional ou cardápio, né, para o combate e prevenção da depressão, outro fator que deve ser levado em consideração é o intestino. Sim, a saúde intestinal ela pode influenciar no aparecimento dos sintomas de tristeza, desânimo na depressão, pois o mau funcionamento do intestino ele influencia negativamente na produção da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de felicidade e bem-estar. Mas como, Lorena, que eu consigo manter essa saúde intestinal? Principalmente fazendo uma boa hidratação, consumindo uma boa quantidade de água, né? Tendo uma alimentação saudável e rica em fibras, né? Rica em frutas, em verduras, em legumes, em folhosos, e também consumir os alimentos que são ricos em nutrientes que favorecem essa produção de serotonina. Os principais são o triptofano, que pode ser encontrado no leite, nos derivados, nas carnes, nos ovos, nas leguminosas. O ácido fólico, que é encontrado principalmente nos folhosos de cor verde escuro, nas frutas como a laranja, a maçã, o abacate, o feijão branco, na soja. A vitamina B6, que é encontrada na banana, na batata, na aveia. O magnésio, que é encontrado nos cereais integrais, como o arroz integral, a aveia, o abacate, na banana. E a feniletilamina, que é encontrada no cacau. Bacana. E prosseguindo aqui com as nossas dúvidas, qual é a estratégia, né, necessária para o desenvolvimento de um vínculo, né, e adesão à terapia? Essa é uma questão muito complexa, porque está associada a vários fatores que podem servir como gatilhos para adesão ou não ao planejamento alimentar. Eu acredito muito que o sucesso desse tratamento está totalmente direcionado ao trabalho multiprofissional. Eu acredito que seja necessário que esse paciente esteja, pelo menos, em acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico, para que esse paciente ele se sinta emocionalmente seguro e motivado para se manter, né, no propósito da mudança de hábitos alimentares. Pois dependendo desse grau de depressão, pode afetar o apetite, tanto para um desenvolvimento de uma compulsão alimentar, quanto para um quadro de inapetência. Até mesmo porque esse processo de mudança de hábitos alimentares, ele não é fácil nem para quem está bem emocionalmente, né? Você imagina para quem está com um quadro patológico. Por isso eu acredito muito nesse trabalho multiprofissional no tratamento da depressão, principalmente visando esse quadro nutricional. Sabe as palavras aí, doutora Lorena? Poxa vida, sem palavras aí, porque de fato, assim, ela deu toda a contribuição possível e esperada para o programa de hoje. Não só porque descreveu exatamente, né, como a nutrição é importante nesse processo, nessa fase do estado emocional que o indivíduo se encontra, mas, sobretudo, ela deu dicas ricamente, né, favoráveis ao que você deve, do que você deve se alimentar, que tipo de alimentos você consegue uma melhor função do seu organismo e, consequentemente, de um estado emocional
né? Então aquela coisa de o seu estado emocional é variável, isso é um pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo. É óbvio que o estado emocional ele vai ser variável. A questão não é essa, a questão é como você lidar com esse estado emocional. Então, são dicas importantes, doutora Lorena, aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essas dicas, né? Mandem dúvidas, acaso tenham também. Essas dúvidas irão ser respondidas posteriormente, ou até mesmo agora. Participem do programa. Uma questão também que fica bem premente para nós aqui é saber como tudo isso se relaciona com o Covid, né? Acho que essa é a pergunta central do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Porque a depressão na pandemia do Covid. Então a gente já observou bastante elementos de fatores que influenciam diretamente no seu estado emocional. Agora, doutora Mayra, quais são os números exatos aí do Vigitel que traz para nós aí em relação à pandemia relacionada ao transtorno de humor? Sim. Então, doutor Daniel, de acordo com os dados, né, da Vigitel, os dados epidemiológicos, né, de acordo com o levantamento, mais de 9% da população em algum momento sofrerá de algum transtorno de humor. Depressão e a distimia 2 vezes mais comum realmente no sexo feminino. Apresentou 41% de dificuldades de dormir ou dormindo de uma forma excessiva, que é aquela fuga de realidade que eu tinha comentado. 38% é a falta de apetite ou comendo de uma forma exagerada. 35% tem pouco interesse nas suas atividades diárias, nos seus hobbies, coisas que realmente gostavam de fazer, coisas rotineiras realmente do seu dia a dia. E 32% se sentiu para baixo, ou aquele sentimento realmente deprimido e de desânimo, aquela tristeza que acaba desmotivando a pessoa mesmo. 30% sentiu cansaço e pouca energia, né? Se sente realmente com energia reduzida e desanimado para fazer as suas atividades mesmo. E 17% as suas lentidões. E há alguma alteração entre pessoas que supostamente estão com medo de adoecer e chegando ao ponto de tornar isso uma doença, doutor Daniel? Olha, a pergunta é plausível, porque, olha só, se a pessoa tem medo de adoecer, né, nós estamos lidando com o estado do humor, propriamente dizendo, mas nós estamos falando da ansiedade, né? Um tema que a gente abordou aí há 15 dias atrás, que é o medo do medo. O medo do medo de ter medo. Esse é o ansioso, né? A coisa não aconteceu ainda, mas ele está com medo que possa acontecer. Então, sim, eu diria assim que a pessoa não instala uma depressão da noite para o dia. Normalmente ela começa com alguns sintomas, alguns sinais, né, de histeria, né, que a histeria é aquela coisa que você acredita no que você disse para você que é e não do que você está vendo. Ou seja, você não acredita nos seus próprios olhos, mas acredita na voz, né, interna no que está dizendo que é aquela coisa para você. A neurose, né, que é aquela mentira que você conta para você e acredita nela. Então, isso é muito comum, a gente faz todo dia, né? Ou seja, é natural operar assim no campo da realidade. E, claro, isso com o passar do tempo, com o passar dos dias, passar dos anos, isso vai se acumulando, vai somando, isso você monta a personalidade. A doutora Mayra pode até explicar isso melhor para a gente numa hora oportuna, né? Como é que é feito esse teste da personalidade, o que fatores envolvem esse teste da personalidade do indivíduo, né? Mas que daí você tem a demonstração do que é a personalidade do indivíduo, né, e como as capacidades que ele tem de operar. Uma outra forma de saber essa informação também é pelo mapa astrológico, né? Isso já o Lipotzonde, que é um psiquiatra alemão, ele já trouxe nos seus livros lá da década de 1980, 1960. Isso já está bem documentado, né? Como esses processos eles podem ajudar a gente, tanto astrologicamente quanto dentro do campo da psicologia, para determinação da personalidade e saber como esse medo pode influenciar diretamente no estado emocional do indivíduo. Maravilha. Agora são 9h04, 9h04. Antes das considerações finais aqui de nossos
nossos amigos apresentadores do programa, né, e convidados também do programa. Olha, foi encontrado uma carteira preta contendo documentos em nome de Gustavo Pereira da Silva. Atenção, foi encontrada uma carteira, né, contendo documentos pessoais em nome de Gustavo Pereira da Silva. Essa carteira está comigo aqui na rádio, foi deixada aqui agora, né, há alguns minutos. Então, se você conhece o Gustavo Pereira da Silva e ele está procurando a carteira dele que sumiu, né, avisa ele que está aqui na Rádio Terra FM, pode vir retirar aqui com a gente, tá certo? Agora são 9h04, quero deixar aqui o espaço para as considerações finais de nossos convidados, para que possam... doutora Mayra primeiro? Doutora Mayra, fique à vontade para as suas considerações finais do programa de hoje, Direitos Humanos em Debate. Então, quero agradecer a todos, quero agradecer o Rude pela simpatia, sempre nos recebe muito bem. Quero agradecer o doutor Carlos, né, pela confiança, né, de convidar e trazer o que a gente sabe em relação ao assunto. Quero agradecer o doutor Daniel pela parceria, né, pelo companheirismo que a gente realmente tem em equipe. Agradecer a Lorena, agradecer o músico, agradecer a todos de alguma forma que contribuiu para poder ajudar as pessoas que se identificam com os sintomas, que conhecem alguém, e estamos juntos nessa luta realmente de ajudar o próximo, né? Estamos à disposição lá no posto de saúde da Coab. Caso vocês precisem, a gente está lá para poder ajudar de alguma forma. Obrigada a todos, obrigada ao ouvinte pela atenção e estamos à disposição de vocês. Doutor Daniel, fique à vontade agora para suas considerações finais. Mais uma vez agradecer, Rude, pela oportunidade, agradecer a todos aqui presentes e os que remotamente nos ajudaram. E, bem, as minhas considerações finais vão para as vítimas do Covid, né? São mais de 20 mil pessoas já em óbitos. E, sim, é uma situação muito lastimosa, né? E hoje no Brasil são quase 100 mil casos, né, de confirmados de Covid. Então, em Cascalheira nós estamos vivendo uma situação atípica. Pedir a todos vocês que colaborem, né, sejam coniventes com os hábitos de higiene, né, com o isolamento social, uso de máscaras, né, limpeza das mãos, higienização com álcool em gel. No próprio dia a dia, na própria mudança de conduta mesmo, porque o Covid ele veio nos ensinar uma lição para o século XXI, né? Como as coisas vão partir daqui para frente agora. Então, a minha mensagem final é exatamente para essas vítimas, essas famílias que perderam as pessoas e vítimas, né, do Covid, que Deus Pai tenha toda a piedade deles e possam morar no paraíso eternamente. Obrigado, Rudy. Maravilha, nós que agradecemos mais uma vez pela presença de vocês, né? Um programa bastante rico, muitas informações, e você pode mandar aí, né, o seu WhatsApp aqui pra gente, pode mandar aqui pro meu telefone 997175436, que no próximo programa a gente vai de alguma forma tentar atender aí, né, você ouvinte, e responder aí os seus questionamentos, tá certo? Esperamos que você tenha encontrado a sua resposta, né? Se não, como eu disse, procure a gente, mande sua mensagem, nós teremos o maior prazer em já trazer para você as informações. Tá certo, nós estamos organizando aqui o finalzinho do programa, algumas pessoas entraram em contato agora no final do programa, não vai dar tempo de responder, mas o doutor Daniel e a doutora Mari estão aqui respondendo através do WhatsApp, estão organizando aqui, atendendo as pessoas que mandaram as suas perguntas, os seus questionamentos aqui no finalzinho do programa, tá certo? Nós agradecemos mais uma vez a participação dos nossos convidados de hoje, nosso músico, né, nosso amigo aí, tá lá no Rio de Janeiro, né, está contribuindo com o programa de hoje. Deixa eu pegar só o nome aqui, rapaz, do nosso convidado aqui, que o cronograma aqui, ele é longo, né, e aí a gente acabou aqui perdendo aqui a lista. Como que é o nome do seu amigo lá, doutor? Doutor Daniel, esqueci o nome do rapaz. Saudações aí, Felipe Torres. Felipe grande Torres. Conservatória. Maravilha. Felipe Torres, obrigado pela participação aí. Doutora Lorena também, né? A nutricionista que atende aqui no município também. É filha de Ribeirão Cascalheira, né? Conhecemos toda a família.
Um grande abraço a toda a família aí, né? E atende também aqui, né? Se você quiser um atendimento com a doutora Lorena, entre em contato com a gente ou com o doutor Daniel, com a Mayra, são amigos aí, vão passar o contato dela para você, para que você possa, né, ter esse acompanhamento nutricional também, que é muito importante, como foi falado aqui no programa de hoje, tá certo? Agora sim, estamos chegando ao final do programa de hoje, voltamos no próximo programa, sempre agradecendo o carinho da sua audiência, da sua sintonia de todos os dias, né? E aí no próximo programa nós traremos aqui mais informações da programação. E se você tem alguma dúvida, mande agora, que a gente já repassa para eles para o próximo programa trazer aqui dentro da programação, tá bom? Vamos ouvir então, deixando aqui, como sempre, a última música, a música, né, encerrando o programa, né, que foi escolhida aqui para encerrar o programa de hoje, tá certo? Um grande abraço e até o próximo programa.